Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui voltando mais uma vez aqui para falar com vocês nesse canal que nós estamos nos propondo a pensar esse nosso país um pouco. Hoje eu vou sair um pouco do foco da política, mas que não deixa de ser um assunto político, né? Eu trouxe aqui uma matéria que eu selecionei essa semana da capa da revista Carta Capital. E eu selecionei essa matéria aqui para falar para vocês, né? Depois, se alguém tiver um pouquinho mais de interesse, pode pegar a revista e dar uma lida. Mas a reflexão que eu quero fazer aqui é uma reflexão muito séria, que faz parte aí da realidade. Eu vou dar uma resumida, basicamente. A Gabriele é uma menina, uma adolescente, né, de 16 anos hoje, que nasceu no Jardim Ângela. Vocês sabem que o Jardim Ângela é um bairro da periferia da zona sul da cidade de São Paulo, e ela conta como foi difícil ali, como de todos os brasileiros, né? E principalmente quem está nas periferias das grandes cidades. Mas aí ela conta um relato que já é bastante emocionante, né? Primeiro ela diz assim, que uma das coisas que garantiu talvez aí um sucesso até então para essa estudante, sempre a preocupação dos pais, né? A mãe dela sempre fez questão de mantê-la muito em casa, escola e casa, e o pai sempre acompanhando ela para ir para a escola. Até tem um relato que ela conta aqui, que ela diz o seguinte: eu tinha 7 anos e ouvi deles que eu deveria ter feito alguma coisa errada. Ela está contando um dia que ela está descendo uma rua e a polícia vê, e a polícia já faz essa, digamos assim, essa interrogação. Você deve ter feito alguma coisa errada. Só que todos eram homens, ela diz. E eu disse, veja, ela tinha 7 anos. E eu disse que só uma policial feminina podia fazer aquilo. Levei um tapa na cara, né? Eu não vou entrar muito nessa questão, mas a gente sabe como que a polícia normalmente ela age, principalmente na periferia do Brasil, né? Principalmente das cidades grandes. Aí ela diz o seguinte, né? Ela diz que a mãe dela sempre disse para ela que nenhum homem poderia colocar a mão em mim sem o meu consentimento. Então veja a importância ali de uma mãe, um pai, principalmente uma mãe e um pai, que são presentes na educação dessa filha. Bom, vamos continuar aqui. Aí ela diz que aos 12 anos foi quando mudaram para o Grajaú, e ela diz que é uma comunidade mais tranquila, me sinto mais segura e tudo mais. Os pais compraram um terreno, fizeram uma casa e foram morar lá. Muito bem. Aí o que acontece? Olha que interessante esse trecho. Ao terminar o ensino fundamental, Gabriele transferiu-se para outra escola, na esperança de aumentar suas chances de perseguir as 2 carreiras que pretende seguir na universidade, direito ou jornalismo. E para isso o que ela fez? Escolheu a Escola Estadual Ministro Costa Manso. Essa escola fica no Itaim Bibi, 20 quilômetros ao norte da sua casa, onde cursa o ensino médio em período integral, das 7 da manhã às 4 da tarde. Desde então, olha só, acorda às 4h30 da manhã, enfrenta 3 horas de ônibus de ida e outras 3 horas no percurso da volta. Isso se não tiver nenhum contratempo, né? Então ela passa das 7 da manhã às 4 na escola, além das 6 horas de transporte. Ou seja, ela fica mais ou menos 15 horas à disposição para estudar. Bom, ela até, né, o jornalista perguntou para ela se sobrava tempo para outras atividades. Ela fala que sim, garante a menina e que adora escrever nas horas livres. Essa matéria, o que tem de interessante? Ela está participando aqui da primeira Olimpíada Constitucional, né? Uma ideia bastante interessante que é do advogado Neves, que criou essa Olimpíada para se discutir o direito. Mas eu não vou aqui falar sobre mais do mesmo, né? Menina esforçada, menina que tem uma família que cuida muito bem dela, que tem essa preocupação com a educação, sabe o quanto isso é importante. Eu quero discutir uma outra coisa, na verdade. Porque histórias como a dela, apesar de não serem muitas, tem bastante, né? Eu sei que eu sempre tenho dito que toda
exceção não pode virar uma regra. E é o caso da Gabriele, a gente não pode transformar, a gente sabe que é uma exceção, infelizmente, e que a gente deveria lutar para que isso fosse uma regra, mas o que eu quero discutir dessa matéria, me chamou a atenção, por exemplo, o tema, né? Uma das coisas que se discute nessa Olimpíada. Um dos temas é o que e quais são as cláusulas pétreas. Bacana, né? Vou repetir. O que e quais são as cláusulas pétreas? O que está de fundo aqui nessa matéria? Isso aqui é a Clarinha. Fala oi aí, Clarinha. Clarinha estava nervosa, agora já está mais calminha. Então, o que tem de importante aqui nessa discussão que eu quero fazer com vocês? Quero que vocês me ajudem a pensar. Bom, primeiro, é inegável o papel da família, né? A família, os pais dessa menina, apesar de serem pessoas simples, mas eles têm total consciência da importância da educação. Apoiam a filha, né? Com certeza dão todo o suporte para ela poder ficar 15 horas praticamente disponível só para a escola. Né? Enfim, então ela consegue, esse pilar família, ele é importantíssimo. E quando eu estou falando família, eu estou falando das pessoas diretamente responsáveis por esse jovem, por esse adolescente, por essa criança, né? Aquelas pessoas que estão ali, o pai, a mãe, enfim, não estou discutindo qual configuração de família, mas estou discutindo, de fato, aqueles responsáveis que vão te dar esse suporte enquanto você está lá. Aí, qual é a questão de pano de fundo aqui? Vamos lá. A Gabriele é esforçada? Ela é. Cláusula pétrea. Eu pergunto para vocês, por que não tem uma escola integral ali do ladinho dela, no Grajaú? O estado de São Paulo tem mais de 5.000 escolas, mas não chega a 500 escolas integrais. Por que essa jovem tem que passar 6 horas num transporte público com uma escola tão longe? Né? Veja, por que ela não pode estudar numa escola normal? Isso é tema de uma próxima conversa nossa, porque seria impossível ela tá estudando e fazendo isso tudo que ela está fazendo. Né? Então a gente sabe, eu tenho aqui na região, na cidade de Jaú, tem uma escola integral, inclusive eu já tive o prazer e a honra de estar lá ministrando uma palestra. É incrível como são escolas totalmente diferentes. Apesar de serem públicas, eu sou professor da escola estadual, é outra escola. A escola integral é uma e a escola pública integral é uma e a escola pública normal do ensino médio é outra. É outra realidade, apesar de serem públicas. E aí, gente, é assim, né? O sucesso dessa menina depende dela, da família dela, e aí tem um detalhe. Sabe por que essa escola integral, além de tudo, é uma escola que funciona melhor? O professor lá também é mais valorizado. Ele dá menos aula, ele ganha um salário quase o dobro do que ele ganharia numa escola normal. E aí eu quero fazer uma pergunta de cláusula pétrea, né, que eu acho que é essa a grande reflexão que eu queria fazer. Primeiro de tudo, Gabriele, parabéns, continue se esforçando, porque para nós pobres, o estudo, a educação, é uma das pouquíssimas oportunidades e chances que a gente tem de ser pessoas melhores. E pais, parabéns para vocês. A escola pública de qualidade deveria ser sempre. Mas aí eu pergunto, um governo que paga mal e ainda está há 3 anos sem um reajuste, é um governo criminoso? É um governo que fere uma das cláusulas pétreas? Educação seria a cláusula pétrea? Gente, é essa reflexão que eu quero propor e quero deixar para vocês. Afinal de contas, educação é ou não é cláusula pétrea da nossa Constituição? Grande abraço a todos e mais uma vez, parabéns Gabriele, parabéns para os seus pais, para os pais que você tem e parabéns vocês. Grande abraço a todos, até a próxima.